Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao sexto programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. Já peço para você deixar o seu dedinho aí no curtir, compartilha, comenta, se inscreve no canal, acione as notificações para que esse conteúdo possa ser entregue para você e também para que os algoritmos possam ir entregando para outras pessoas que se interessem pelo tema de empreendedorismo. É o programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, gravado no estúdio A Positivo. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio Gonçalves, responsável pelo estúdio e pelo programa. E hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que o Daniel, da CTGP. Acertei? Acertou, 100%. Então já fala, olhando para aquela câmera lá em cima, lá, o que significa essa sigla? CTGP Engenharia, né? Significa consultoria técnica e gestão de projetos. Trabalhamos com obras e reformas e projetos de engenharia, construção, E reformas, reformas em geral, implantação de empresas. também aquela questão de AVCB, todas essas coisas também vocês fazem também? Ou tem terceirizados que Nós temos parceiros que podem ser estar. indicados? Então, se Isso. você tem uma empresa, você tem um comércio, se você tem uma casa, um apartamento, não importa, você pode contar aí com, antes mesmo de, vou deixar na descrição aqui embaixo todos os contatos, redes sociais para você estar entrando em contato com o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe muito esse projeto seu. E Muito obrigado. partilhe com a gente em primeiro lugar aqui no programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, que a pessoa acha que a empresa é só empresa, não, mas tem um CPF por trás disso Tem um daí. E CPF. quem é o Daniel? Conta aí, olhando para essa câmera que está bem na sua frente aqui. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite do Cláudio em vir participar aqui com ele desse projeto espetacular. Parabéns por esse projeto que você fez. Com Obrigado. certeza vai inspirar muitas pessoas, pessoas que estão em dúvidas, pessoas que, como eu no início, têm medo, né, de iniciar alguma coisa. E esse projeto vai ficar aí um legado para gerações e gerações. Parabéns. Então vamos lá. Eu sou o Daniel, como o Cláudio falou, né, filho do seu Manuel e da dona Maria, lá do Jardim Mutinga, de Barueri. Tenho duas irmãs, Daniela e Patrícia. Sou casado com a Marília Garcia. Temos dois filhos, João Manuel e Maria Cecília. E temos mais um filho que está no ventre da minha esposa, que é o José Vicente. José Vicente está com 4 meses, né? Estamos aí, então, à espera de mais um filho. E eu sou formado em Engenharia Civil, estudei aqui na Unip de Alphaville, depois fiz uma pós-graduação em Gestão de Projetos pela FGV, depois fiz uma extensão internacional em Lisboa, Portugal, no Instituto ISCTE, em Gestão e Estratégia de Negócios. Então, eu gosto muito de estudar para prestar um bom serviço, o melhor que eu posso para os meus clientes e parceiros. História legal, hein? Mas aquela pergunta que é praxe para todos os empreendedores que aqui vêm. Você trabalhou durante quanto tempo CLT antes de resolver empreender? Conta um pouco dessa sua trajetória e depois, se quiser já engatar com a questão o que te fez sair do CLT e empreender, partilha com a gente aqui, porque o povo que quer empreender ou que tem dúvida, que tem medo, ou que simplesmente não se interessa pelo assunto até agora e de repente esse conteúdo foi entregue do nada para você, conta aí, olhando para essa câmera aí, partilha com a gente esse histórico de sair de pessoa física para virar pessoa jurídica e resolver empreender na área de engenharia. Eu tive uma base nessa questão de empreender. O meu pai, ele sempre foi comerciante, então meu pai tinha um bar e ele foi a primeira pessoa que, mesmo sem saber ler nem escrever, ele me passou uma base do que seria o empreendedorismo, que seria o comércio, né? Aquela questão de você comprar um pouco mais barato e vender um pouco mais caro para que você tenha um resultado e isso vai ser o seu lucro. Então eu aprendi isso de lucro, de resultado com meu pai, né? O seu Manuel, que tinha bar, o pessoal do Mutinga, lá de Barueri, conhece muito bem ele. E, eu fiz edificações aqui no ITB, aqui em Barueri, e quando eu estava no ITB, eu comecei a fazer estágio no escritório de arquitetura. Trabalhei 2 anos nesse escritório, como estagiário, como técnico. Depois eu fui trabalhar na W Torre Engenharia, onde eu pude trabalhar 6 anos, uma empresa espetacular, onde eu fiz muitos amigos, aprendi muito, ganhei muito conhecimento técnico e de desenvolvimento pessoal. Entrei como estagiário, virei assistente, depois trabalhei como engenheiro,
viajei, trabalhei 2 anos no Rio de Janeiro na construção de um moinho de trigo, tudo pela W Torre. Esse foi o meu período CLT, que foi sensacional. Fiz grandes amigos, me desenvolvi muito como profissional, como pessoa, aprendi a me virar sozinho, morando sozinho no Rio de Janeiro. E esse foi o pontapé inicial e a parte do CLT. Depois disso, quando eu saí da W Torre, eu já fui convidado por um amigo para ser parceiro no trabalho da gestão do projeto de um hospital. Então era a construção de um hospital na Vila Matilde, 17 mil metros quadrados, 14 pavimentos. Então eu fui trabalhar na gestão de projeto desse hospital. Então foi aí que eu fui passando de CLT para parceiro, prestador de serviço, mas que ainda não era empreendedor, era um prestador de serviço que trabalhava fixo ali no local. Legal. E aí, esse passo de sair do CLT para entrar no empreendedorismo começou com essa parceria. Aí, depois disso, é que você já resolveu? Ou esse hospital você já estava já como pessoa jurídica? Nesse hospital eu estava como parceiro, como prestador de serviço, mas eu não considero que era um empreendedorismo, porque era como se fosse um CLT contratado com horário para cumprir, uma tarefa para cumprir, e a única coisa é que eu estava como parceiro mesmo do negócio. E fiquei 2 anos nesse hospital, depois mais 2 anos como parceiro, e as pessoas falavam, pô, você tem que empreender, você precisa iniciar seu próprio negócio. As pessoas me motivavam bastante, clientes, arquitetos, parceiros, mas eu tinha medo, Cláudio. Eu tinha medo porque eu falava, pô, eu vou empreender, eu não sei como faz isso, eu não entendo disso, eu não sei como faz isso. E aí um líder que eu sigo, chamado Reinaldo Augusto, ele, um dia numa palestra, né, que ele estava dando para nós, ele falou uma coisa muito interessante, que nem tudo a gente sabe. E a gente precisa de encontrar pessoas melhores do que nós, se nós queremos ter algo ou queremos ser algo na vida que nós não somos capazes. Porque nós somos incapazes de muitas coisas. Mas existem pessoas que são melhores que nós temos que ter essas pessoas como os nossos líderes. Se eu quero ser líder, eu tenho que também ter um líder que saiba algo melhor do que eu. E isso foi o grande passo que eu dei para o empreendedorismo. Depois disso, eu fundei a minha empresa, a CTGP Engenharia, já ligado a essa vertente de gestão de projetos, porque sempre foi algo que eu gostei muito, né? Principalmente depois que eu fiz a pós-graduação. Eu queria fazer gestão de projetos, então eu fundei a CTGP a partir disso, né? No ano de 2019, finalzinho de 2019, início de 2020. Justamente na época que veio o boom da pandemia. Justamente na pandemia, isso. E aí a pessoa tá com o começo do empreendimento e já vem uma baita de uma dificuldade no início, justamente quando resolveu dar o passo. Mas, como toda a vida de todo mundo tem os seus altos e baixos, depois, como é que foi essa questão justamente nessa época de bastante dificuldade para praticamente 95% das áreas? Você conseguiu clientes logo de cara ou veio já tipo aquela coisa, pô, caramba, eu fui empreender e agora eu tô meio apertado, mas aí é o medo junto com tudo isso aí, mas não foi suficiente para você desistir da ideia, até porque já tem 5 anos que você já caminhando para o Isso, 6º ano, né, pelos isso. cálculos que a gente está fazendo aqui. Lembrando que o programa está sendo gravado na data do dia 27 de agosto de 2025. Então, dependendo daqui, sei lá quantos anos, enquanto existir o YouTube, essa plataforma maravilhosa que a gente consegue partilhar conhecimento, entreter as pessoas. Não sei qual que é o cenário político que você está vivendo na época que você está assistindo. Nos dias de hoje, no pós-pandemia, cenário político brasileiro, tem vários degraus aí ainda a serem vencidos, mas como que foi esse início do empreendedorismo na sua vida? Como foi você de repente falar assim, nossa, cadê os clientes? Mas mesmo assim foi lá, entrou em grupo de empresários, inclusive quero partilhar aqui como que eu conheci, em primeiro lugar, o Daniel foi num evento da igreja, né? Foi. Foi eu prestando serviço de som lá na comunidade Santa Santa Cecília, Cecília. né? Isso. Na divisa ali de Osasco com Barueri, com Carapicuíba. Não, ali é Barueri com Osasco ou é Carapicuíba, aquele Ali é pedaço? Barueri com Osasco. Barueri com Osasco. Da mesma forma que o Mutinga também é uma. De um lado da rua é Osasco, do outro lado é Barueri. E foi lá que a gente se conheceu, depois se estreitou um pouco mais os laços quando eu ainda estava no RN Group, né? Que foi logo quando você entrou, foi quando eu praticamente saí, que foi na época que o meu moleque nasceu. E é daí que a gente se conhece. Mas voltando ao tema do empreendedorismo.
como que foi esse início, esses primeiros degraus aí para poder conseguir chegar no estágio que hoje está, que eu posso dizer que está consolidada, a TGP CTGP Engenharia. Engenharia. Conta aí para mim e para a galera que está assistindo. No início não é fácil para ninguém, né? Mas é interessante que primeiro a gente tem o grande desafio de tomar a decisão de construir algo. Então, quando você constrói uma empresa, você monta uma empresa, você está construindo algo, trazendo algo à vida. Então, o primeiro desafio foi esse. E como o Claudio falou, nós iniciamos num momento em que o mundo inteiro passou por uma pandemia, algo que muitas gerações não viram, e a gente passou por isso, que foi um momento triste da humanidade, pessoas boas partiram, né? Mas que nesse momento, quando eu fundei a empresa, eu tinha a sensação que as coisas aconteceriam naturalmente. Por quê? Porque desde quando eu estava no ITB, que fui trabalhar no escritório de arquitetura, depois que eu fui trabalhar na W Torre 6 anos, eu saí da W Torre, fiquei 18 dias apenas em casa, já me ligaram, já me chamaram para outro projeto, as coisas foram acontecendo naturalmente. Então eu sabia também, Cláudio, que não dependia só de mim, que tinha algo além e maior do que eu podia contar. E aí é que tá a fé. Eu sempre tive muita fé que se eu fizesse as coisas de uma forma honesta, de uma forma o melhor que eu podia fazer, as coisas iam acontecer naturalmente. Então foi assim que no início a gente já conseguiu pegar alguns pequenos projetos que foram nos ajudando a estruturar a empresa. O período da pandemia, triste, duro, mas foi também um período onde nós podemos sentar, planejar as coisas, enxergar o que estava sendo feito. Então eu tive um início lento, mas que foi muito satisfatório. Por quê? Porque eu pude planejar, eu pude aprender, eu procurei pessoas melhores do que eu, como o Cláudio disse. O RN foi onde que eu encontrei pessoas melhores do que eu. Quando eu entrei no RN, que é um grupo de empresários consolidado aqui de Alphaville, que tem mais de 13 anos de história, eu não entrei para pegar clientes. A ideia não era pegar negócios ali, mas a ideia era desenvolver o meu negócio. Porque eu estava começando e eu sabia que eu era muito limitado. Precisava de pessoas que já tinham experiência, que já tinham Que caminhada, empreendiam, que né? empreendiam, que já tinha aquilo no sangue. É muito simples, assim, a gestão de um negócio, a base de tudo é praticamente a mesma. O que vai mudar muito é o ramo de atuação, né? É isso mesmo. Por isso que aí, nesse caso, você buscou o grupo mais pela essa questão de base, de outras Isso, pessoas que já, inclusive quando eu fiz parte do RN, muita coisa eu aprendi lá também. Se o isso. pessoal vê a época que eu tinha o estúdio, no meados de 2013, que foi praticamente o ano também que eu casei, 2013 para 2014 que eu comecei a frequentar o RN Group, para o que está hoje o estúdio, muita coisa eu absorvi de lá. Legal. Tenho anos-luz de coisa para aprender ainda, mas me serviu como assim. E eu carrego amizades e indicações de serviço até hoje das pessoas que se tornaram meus amigos, inclusive o Rodrigo Rodrigues do Alpha Times, do Granja News, que teve aqui recentemente entrevistado Legal. no programa. Também foi um cara que estreitou laços, fiz vários eventos de sonorização, eventos de aniversário do Granja News, serviços inclusive na casa dele, tudo graças ao RN. Então você que está nos assistindo agora, lembrando que você tem que curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Faz aí. 5, 4, 3, 2, 1. Já curtiu? Já se inscreveu? Aciona a notificação. Então, assim, é base em cima de outras, pegando exemplos de vivência em negócios de outras pessoas, porque no RN tem isso também. Tem os 10 minutos que a pessoa apresenta sobre a empresa dela, tem os momentos de casos de sucesso, os momentos de reunião um a um, que um partilha, conhece o negócio do outro também para indicar com propriedade, que Isso. muitas vezes a pessoa não tem a necessidade de contratar o serviço, mas conhecendo sobre o negócio vai falar com propriedade também. Um vai ser praticamente o vendedor do serviço do outro, que é muito interessante. Então, se você conhece algum grupo de empresários, você que está iniciando no empreendedorismo e quer dar um passo a mais, um passo mais largo em direção ao sucesso, esteja num ninho de águias, não esteja Isso. num ninho de urubus, nem de Isso. pombas. Então, você quer algo diferente? Procure um grupo de pessoas diferentes que estejam no nível que você quer alcançar. E aí, continuando a experiência do RN.
É interessante, porque é o grande poder do network, e eu acredito que tem que ser o principal. Quando você vai fazer um network, não pensar só no negócio que pode ser gerado, mas pensar na conexão, no conhecimento que pode ser trocado e na geração da confiança. Porque a partir da confiança é que a outra pessoa que está do outro lado vai tomar o seu serviço, mas vai também te indicar para a rede de contato dele. Porque quando você conhece uma pessoa que já tem uma rede forte de network, é interessante fazer negócio com essa pessoa, sim, mas é mais interessante ainda você estar na rede de contatos deles, prestando serviço para essa rede de contatos, porque fica uma formação em cadeia. Fica uma constelação onde você vai estar prestando serviço para o tio, depois para o primo, depois para o amigo, depois para o professor. Então isso é interessante. Na CTGP nós temos muitos casos assim, que a gente faz obra para um casal, depois esse casal indica para a família dos pais, depois vamos trabalhar a família dos pais, indica para um tio, indica para o vizinho. Então eu tenho clientes aqui na região de Alphaville que eu fiz a obra para uma pessoa, depois eu fiz para o vizinho da frente, eu fiz para o filho do vizinho, fiz para o filho dele, então trabalhei para a família inteira. Por quê? Porque é um negócio que a gente faz com amor, com carinho e com comprometimento. Né? E isso vai gerando que várias indicações, muitas indicações. Esse é o nosso foco principal hoje de captação de clientes. É a indicação baseada na confiança e nas entregas que nós já fizemos. Comigo não foi diferente também, igual eu falei da questão do grupo RN. Através do Rodrigo Rodrigues, eu conheci o DJ Caetano no evento Legal. justamente do aniversário do Granja News, na época que era feito no antigo restaurante Tantra, aqui na Granja. E foi interessante, sabe por quê? Porque, igual você falou, de um indica outro que indica outro. E um abraço, Caetano, eu quero te entrevistar também para você falar sobre empreendedorismo nessa área que também eu atuo de eventos, de sonorização para eventos, DJ, enfim, iluminação, essas coisas que todo mundo que tem uma festinha já foi numa festa sem DJ? Não, não dá, não dá. Não rola, Não né? rola, não rola. Faltou, tipo assim, faltou comida, faltou bebida, a pessoa fica até chateada, mas a música parou por mais de 10 segundos, Galera, já vai era. embora, vai Então, embora. os olhares voltam instantaneamente. Então é o serviço menos valorizado, mas é o mais percebido quando tem falha. E eu conheci o DJ Caetano e a gente troca indicações de serviço. O Caetano nunca foi no RN, mas o Rodrigo Rodrigues, que frequentava, era amigo dele e fez essa ponte. Então é o que você está falando. Um amigo que indica para o amigo, para o vizinho, para o parente, para o sobrinho, para o tio. E essa rede de relacionamento concreta de indicação de serviço, ela acontece naturalmente quando você faz um serviço com diferencial. Hoje, Daniel, a sua área se destaca no seu serviço, a empresa sua se destaca por algum tipo de serviço específico que você possa citar aí, que, porque, por exemplo, existem N escritórios Nichos. de engenharia, N engenheiros, N arquitetos, N tudo que for, até os que executam também, né, a parte física do negócio, pedreiros, ajudantes, mestres de obra. Hoje, a CTGP. Engenharia. CTGP. Eu sou ruim de guardar nomes, siglas, então a CTGP. Eu estou surpreso que eu consegui guardar o CTGP agora. Qual é o diferencial principal de você, Daniel, com a CTGP em relação aos demais prestadores de serviço nessa área, as pessoas que abordam justamente que pegam esse tipo de trabalho que você executa? Hoje que você já ouve, porque assim, a gente ouve dos clientes, o nosso diferencial a gente ouve dos clientes, não é porque a gente bate no peito, o microfone aqui, não é porque a gente bate no peito e, por isso que eu falo ninguém mais, ninguém menos, porque a gente está no mesmo patamar de seres humanos, mas a gente se destaca em alguma situação. Sim. Hoje, a CTGP se destaca onde? Quando presta serviço para um cliente, seja ele pessoa física numa residência ou uma empresa. Hoje, o que se destaca na CTGP? Hoje o serviço principal que nós oferecemos é a questão da execução das obras. Então, nós fazemos obras de reformas, obras de construção, obras de implantação de empresas. E qual que é o grande destaque? É o planejamento. Por quê? A partir da gestão e do planejamento, nós conseguimos passar uma tranquilidade para o cliente que nos contrata. E isso vai gerar também uma confiança. Todo mundo que vai iniciar uma reforma, uma obra, tem medo. Tem medo de
com que não seja feito o que tem que ser feito, tem medo de que os materiais sejam perdidos, tem medo que o projeto não seja entregue. E nós trabalhamos, então, com um planejamento e uma clareza, com cronograma, com uma equipe que já é apresentada para o cliente antes do início dos serviços, que vou trazer essa tranquilidade para o cliente. O cliente ele não precisa, já teve obras que eu fiz que eu não conhecia o cliente. Inclusive tem um cliente que eu já fiz 5 obras para ele e eu nunca falei com ele, porque ele tem um arquiteto que cuida da parte de projeto, que passa a obra para nós fazemos toda a parte de planejamento e de execução, e o cliente ele conhece minha empresa, conhece o Daniel, eu conheço o cliente, mas nós não precisamos estar falando. Por quê? Porque a gente consegue garantir o nosso compromisso. E uma coisa que eu sempre falo para minha equipe é a reciprocidade. Se coloca no lugar do cliente. Às vezes a pessoa vai reformar a casa, ela vai tirar dinheiro de onde ela não tem. Aquilo é um sonho que está sendo realizado. Às vezes ela comprou um apartamento, está do zero ali, é um sonho que está sendo realizado. Então a gente precisa sonhar junto, precisa de estar no lugar do cliente, precisa de fazer para o cliente como se fosse para nós, como se fosse para a pessoa que nós mais amamos, porque aí a coisa vai sair bem feita e vai gerar essa questão da indicação, essa questão da entrega, porque hoje iniciar uma obra, Cláudio, tem muitas empresas que podem iniciar, né? E eu não estou falando mal aqui dos meus concorrentes, mas tem muitas pessoas também que iniciam, mas não conseguem entregar. Toda semana nós recebemos contato de alguma indicação, de alguém falando, ó, eu comecei a fazer uma obra aqui na minha piscina, e a pessoa que estava fazendo não apareceu mais, sumiu, preciso de uma ajuda, eu estou entrando no meu apartamento, estava com vários problemas aqui, eu preciso de alguém para terminar. Então isso é uma coisa que é natural, e é triste, porque isso acaba enfraquecendo a vontade das pessoas, porque as pessoas têm medo de começar uma reforma, pô, vou começar uma reforma dentro de casa, será que vai terminar? Quanto vai custar? Então a gente tenta passar essa tranquilidade através do quê? Planejamento, dando confiança para o cliente, o compromisso e a reciprocidade de se colocar no lugar do cliente e saber que cada cliente é único e irrepetível e cada projeto também é único e irrepetível e nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Muito bacana. Então, assim, é o que eu dou de dica, e eu acredito que ele vai embasar isso também, vai assinar embaixo. Você que quer empreender, olha bem fixamente nos meus olhos, eu vou olhar até aqui para essa outra câmera aqui. Você que quer empreender, escolha uma área que você vá executar esse serviço, esse trabalho, esse sonho da pessoa, uma área que você já sonhou primeiro. Uma área que você domina, que você faz com amor de verdade, porque o dinheiro ele vai ser consequência daquilo que você está entregando como se fosse para você. Você fica feliz de tratar alguma coisa com alguém e a pessoa não cumprir? O principal segredo de quem quer empreender para ter sucesso, assim, para sair já com 10 passos à frente de qualquer um, não vá em primeiro lugar pelo dinheiro. Vá pela sua satisfação pessoal, porque ali você vai estar entregando. Já aconteceu várias coisas, várias vezes comigo, Daniel. De terminar um evento, você já prestigiou alguns eventos em que eu estive comandando a parte musical, inclusive não é só a musical, né? Eu estou ali no evento até carregando cadeira se precisar. Entretenimento, karaokê, tudo, assim, vale a pena. Eu recebo, eu acredito, pelo que você já falou dos seus depoimentos aí, das pessoas, do seu diferencial, da pessoa chegar para você e falar, Cláudio, muito obrigado. Você fala, cara, mas o obrigado já não foi o pagamento que a pessoa, você prestou um serviço, a pessoa pagou, e pagou bem pago, assim, com um sorriso no rosto, a ponto de... Tem evento que eu tive que olhar na minha conta bancária, que a pessoa fez tantos elogios, que eu falei, será que a pessoa esqueceu de me pagar e está me pagando com agradecimento? Então, assim, eu chego, o meu olho chega a ficar um pouco lacrimejado, de saber que, na minha opinião, o segredo de sucesso está em você receber o agradecimento da pessoa mesmo que pagou pelo seu serviço. A pessoa chegou e pagou, e às vezes a pessoa paga até com caixinha, com algo a mais, fala assim, Cláudio, olha, é pouco ainda pelo que você ofereceu. E acontece isso com você. Pelo que você já me descreveu do seu serviço, essa questão de prazo é uma coisa que muitas empresas pecam. Eu até brinco falando para quem é prestador de serviço. Promete 15 dias e entrega com 7. Mas não promete com 7 e entregue com 1 mês. É isso mesmo. Ou pior ainda, fala que vai custar 10 mil e no final 19, 20. É. Ou você fala assim, ó, já dá aquele susto na pessoa de primeiro e fala assim, ó,
pelo que eu estou acostumado, eu acho que vai uns 15 mil. E no final da obra gastou 12. Aí a pessoa, caramba, você vai. Não é mentira isso. Na verdade, você está fazendo Contando com com que a imprevistos, né? pessoa você já conta com os imprevistos, porque somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a doenças, sujeitos a fornecedor que não entrega no prazo. Então, você, prestador, está querendo empreender ou já empreende, quer uma dica crucial, promete um prazo e entregue antes. Mercado Livre está fazendo muito isso. Tem que fazer. Mercado Livre promete para você tantos dias, de repente o negócio chega antes. Legal. Chega lá o comunicado sua encomenda está saindo do centro de distribuição. Aí você fala, cara, mas prometeu para o dia 5, tá, hoje é dia 3 ainda. E entrega. Aconteceu já 3, 4 vezes comigo, comprando pelo Mercado Livre. Então, assim, isso ganha o quê? Você vai falar. O que você vai falar? Confia, porque os caras manda o link daquilo que você comprou, se a pessoa se interessou por aquilo que você já adquiriu, manda o link, indique a pessoa. Uma pergunta que eu quero fazer, Daniel, na questão, uma situação já depois de empreender, já está com a sua empresa consolidada, bonitinho, uma situação que por pouco não fez você desistir, que por pouco fez você desistir, de repente, igual a gente estava citando, o fornecedor que demorou a entrega, alguma coisa, algum caso que bateu assim aquele desespero, o medo, né, voltou, o desespero momentâneo de falar assim, caramba, eu acho que vai ser obrigado a desistir desse negócio. Já aconteceu ou não? E se aconteceu, partilha um pouco dessa dificuldade, porque às vezes tem alguém nesse momento vendo esse vídeo que está à beira do desespero de falar assim, caramba, fiz a escolha errada e na verdade é só um fato de você dar uns 3, 4 passos para trás para pegar impulso e passar por esse obstáculo. Falando, olhando para os olhinhos de quem está te vendo em casa. É interessante que eu acho que todo mundo já passou, né? Inclusive, a vida, ela é ela é dinâmica, né? Ela não é estática, ela não é parada, ela é dinâmica. Então, todo projeto vai ter a sua dificuldade. Já tive projetos com dificuldades muito grandes, muito sérias, mas que a gente conseguiu resolver. Mas teve um momento que eu pensei em desistir no início de tudo. Assim que eu iniciei a empresa, eu já tive algumas indicações, porque eu já trabalhava na área, e eu fui fazer uma obra, que era uma obra pequena, num espaço pequeno, um valor pequeno também, mas aquele valor seria muito importante o resultado, por quê? Porque com aquele valor eu ia pagar as custas da empresa, né? Ia pagando as custas, ia movimentando, o início sempre é difícil. Então peguei uma obra pequena e fui fazer, era um serviço simples, e por ser um serviço simples, por eu ter muito conhecimento técnico, eu acabei deixando um pouco assim a parte do acompanhamento, bem no início. Eu acompanhei uma certa parte, depois deixei outra parte na mão de outra pessoa para acompanhar. E aconteceu um problema que era para instalar um piso de madeira, e foi um contrapiso que foi feito, e o contrapiso ficou oco. E aí eu fui lá com o técnico que instalar a madeira no contrapiso, ele falou, ficou oco, vocês vão ter que quebrar, não tem o que fazer aqui. Isso me deu um impacto muito grande, porque foi bem no início, um serviço pequeno, que tinha um resultado pequeno, ia dar prejuízo. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? A primeira coisa que fala assim, pô, não vai dar certo, por que eu fui sair do mercado, por que eu fui sair do CLT para estar aqui agora, como que eu vou explicar isso para minha esposa, para meus amigos, né? Porque a gente Que não na quer empresa errar. ainda tem, digamos, a empresa ainda tem um respaldo que de repente já conta com um fundo de caixa para justamente situações de Já imprevisto. E tem, quem está iniciando, às vezes até quem está no meio isso, já está com sucesso. Esse lance de fazer um fundo de caixa para imprevistos é um hábito que todos os empreendedores precisam precisam fazer. fazer. Se não Precisam faz, fazer. comece, porque sempre pode acontecer, quase como se fosse um seguro, né, para não te manter em pé enquanto justamente seguro, né? Uma coisa que te segura enquanto você tem aquele momento de imprevisto. E É justamente isso. aconteceu. E aí como que Aconteceu. foi aí o desenrolar desse processo? Uma coisa era certa, Cláudio, uma coisa era certa. Eu tinha o compromisso de entregar o que eu havia me comprometido. E como eu tinha fundado a empresa, também eu tinha uma reserva, porque eu sabia que eu precisava, então eu fundei a empresa dentro de uma rocha mesmo, assim, em cima da rocha, então eu tinha reserva financeira, eu sabia que eu podia ficar alguns meses sem faturar, mas eu já sabia que ia ter que usar ali uma reserva logo no início, isso era muito pesado, mas o que eu tinha que fazer e entregar aquele serviço para o meu cliente. Nessa época eu tinha em torno de 3 obras ali em execução,
contratos muito pequenos, coisas muito simples de serem feitas. E interessante que na semana que isso aconteceu, eu fechei uma outra obra, mas não tinha iniciado ainda, e um amigo meu que trabalhou na W Torre comigo, estava trabalhando em uma outra empresa, ele me liga, falando assim, Daniel, tô aqui na empresa, tô trabalhando aqui como engenheiro de produção, tá precisando de um engenheiro de produção para uma obra no Paraná, o salário na época era R$ 10.000. Para você ter uma ideia, as 3 obras que eu estava fazendo, se juntasse as 3, ia dar esse lucro aí. Então eu teria que entregar as 3 para poder ter um lucro de R$ 10.000. Isso em 2, 3 meses. E aquela oportunidade que tinha aparecido naquela época era de um salário de 10.000 para trabalhar no Paraná, 14 notas por ano, tal. E foi bem na época que estava com aquele problema, mas eu falei assim, não, eu tenho um propósito. Eu comecei esse negócio. Eu posso até daqui a um ano desistir, posso ir voltar para o mercado sem problema nenhum. Tudo acontece de uma forma natural. Eu gosto de deixar sempre a minha vida nas mãos de Deus. A vontade dele é tudo na minha vida. E naquele momento eu fiquei balanceado. Falo, pô, e se eu pegar, eu termino isso que eu comecei, eu não começo aquela outra obra, eu vou trabalhar disso e vou ficar tranquilo, como várias outras pessoas, mas ver aquela questão do propósito de dar continuidade naquilo que era o sonho e que as pessoas tinham confiado em mim, as pessoas tinham me inspirado, e eu já tinha me inspirado, eu precisava dar essa oportunidade. E aí eu continuei. E não me arrependo. Eu tive muita ajuda, Cláudio, eu queria destacar aqui, muitas pessoas me ajudaram no início. Se você lembrar de nomes, fica à Eu vontade quero aí, manda um destacar, abraço aí, olhando eu já no quero olho da destacar pessoa. aqui, mandar um abraço pro Dr. Robson Prado, advogado, Conheço muito que meu você conhece amigo, muito bem. conheci dentro do RN Group O também. Robson Prado, advogado, eu conheci ele na Igreja Santa Cecília, uma pequena comunidade ali do bairro de Santa Cecília, onde que eu cresci, que eu aprendi, que eu desenvolvi a minha fé, que eu conheci a minha esposa. Então Inclusive, eu tenho nessa muita época, a casa história. dele era bem próxima da igreja, Era né? próxima da igreja. E o Robson me levou para o RN no início. O Robson no início também ele me indicou, ele me ajudou a conseguir clientes. Eu tenho outro amigo também que é empresário também, o Ores, né? Tem uma empresa também de construção que no início me ajudou, colocou algumas pessoas minhas para trabalhar nas obras dele, para que eu tivesse fôlego. Então isso é muito importante também. As pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, são pessoas que nos ajudam e eu confio muito nas pessoas e eu gosto hoje de ter esse apoio das pessoas e em poder apoiar também, porque foi crucial para mim. E aí eu consegui então terminar, concluir na história, eu consegui terminar essa obra que eu tinha que terminar, eu continuei fazendo, então no começo eu estava no prejuízo, no final essa obra me deu um lucro 3 vezes maior do que eu pensava. Mas por quê? Porque eu não desisti no momento mais difícil. Eu continuei e fui gerando confiança com essas arquitetas que tinham me contratado, e essa confiança gerou um projeto depois 10 vezes de valor maior do que esse que eu tinha feito ali no início. E eu passei por tudo isso, por toda essa tribulação, e isso tudo só me fortaleceu. Só me fortaleceu e me ensinou essa questão de ter caixa, de ter gordura, do planejamento, essa questão de tomar cuidado no que vai ser feito, de chamar técnicos para participarem, de terceiros estarem envolvidos também no que você está sendo feito, principalmente se for um serviço que depois vai vir um terceiro trabalhar sobre ele. Então tudo isso foi um aprendizado muito bom e hoje eu não me arrependo de ser empresário, sou muito feliz, muito realizado. Bacana, muito bacana. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, se tá olhando aí para essa câmera que está focada em você, contando para mim e para todos os que estão assistindo, seja no ônibus, seja like, não esquece, compartilha, se inscreve no canal e aciona as notificações. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um comentário. Beleza? Se não está fazendo sentido, também digita, fala assim, ó, pode parar com isso aí que você não tem futuro. Eu quero saber o que você está assistindo, que você que está assistindo, qual a sua opinião a respeito desses conteúdos gerados no programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. Caso de sucesso assim que você gostaria de destacar, uma obra em específico que essa sim chegou no momento, por exemplo, pode ser logo após que você citou que teve obras que vieram dando lucro 10 vezes maior, a partir dessa mesma obra que você pensou que ia ter prejuízo, ela acabou desencadeando alguma, ou algo que assim que tipo marcou muito a história da CTGP hoje. Assim, você pode destacar isso nesses 5 anos de vida, algo que é um caso, como a gente cita lá eu citava no RN, um caso de sucesso que fez um divisor de águas aí na CTGP. É, eu vou contar um caso aqui de sucesso. Eu trabalho muito com reforma,
todos os clientes que trabalham comigo, assim como o Cláudio falou, tem depois essa questão, alguns clientes pedem obrigado, já teve cliente me pedir desculpa, e desculpa porque às vezes eu achei que não ia dar certo, mas eu vi que vocês tinham capacidade, né? Eles agradecem pela paciência, pela coerência também. Mas um caso de sucesso interessante foi uma implantação de uma empresa que eu fiz aqui na região do Tamboré, ali naquela região onde tem alguns galpões, eu fui fazer a implantação de uma empresa. E foi bem na época da Covid e no mês de dezembro. Então que as pessoas entram de férias, eu fui fazer a implantação dessa empresa e a pessoa que estava comandando ali, que era meu cliente que estava comandando, ele ficou com Covid e teve que se afastar durante 20 dias. E a obra era uma obra de 40 dias, praticamente. Era 40, até 60 dias, mas aí já estaria a operação deles funcionando. E esse cliente ficou com Covid, se afastou totalmente, e me ligou, falou, pô, eu tô com Covid, eu não vou poder ir aí, você vai ter que tocar. E aí eu falei, não, pode deixar que a gente vai tocar aqui. E a gente pegou, tocou a obra dele, é um galpão de 4.500 metros quadrados, são 1.000 metros quadrados de áreas administrativas. Nós tocamos e entregamos para ele no prazo. Depois que entregamos, demos o apoio para ele e hoje a empresa funciona. A empresa é a Quali Cestas, né, que fica ali na região do Tamboré, uma empresa grande que faz e fornece cestas básicas para o Brasil inteiro. Né? E esse cliente era o Caio também, um grande parceiro, uma pessoa que me inspirou muito também, que me ensinou muito, que já participou com a gente também no RN. Então isso é interessante, isso que é a confiança. A pessoa não podia estar lá, mas ela sabia que tinha alguém ali que ia fazer aquilo acontecer. E quando você entrega aquilo que as pessoas confiaram, é um grande caso de sucesso. Isso eu estou falando de uma obra grande, mas desde uma kitnet que você faz, que às vezes você nem conhece o cliente, a arquiteta que chama, te passa o projeto, você executa e a pessoa tem aquela obra entregue, é um caso de sucesso. Cada entrega, por mais simples que seja, ou por mais complexo que seja, vai ser um caso de sucesso sempre. Podemos dizer então para o pessoal que está assistindo que desde uma micro-obra até uma obra gigante, a qualidade, o empenho e a entrega é sempre a mesma. É sempre prezando, que o RN tem o tripé, né? Que é qualidade, ética e comprometimento, né? Isso. Que é o que mantém a principal prova para entrar no RN, se já vem de algum caso indicado de alguém que frequenta, né? Isso. E aí, já estamos aí praticamente, passa rapidinho o tempo, né? Passa rápido. Quase indo para as considerações finais, mas eu tenho uma pergunta ainda para fazer para você, que é o que na sua vida como empreendedor você vai falar assim, olha, principalmente a questão do medo, fazendo uma síntese de sentimentos daquilo que, para a pessoa que está no limiar de desistir do CLT e partir para o empreendedorismo, porque já está se sentindo capaz, do principal diferencial entre CLT e empreendedor, que você pode falar assim, olhando para os olhos de quem está assistindo, vai por esse caminho porque tem tudo para dar certo. Faça uma síntese básica, que acho que seja uma frase ou até uma descrição que a pessoa possa se inspirar na sua experiência e partir para esse ramo do empreendedorismo, olhando aí para os olhinhos de quem está te assistindo. Eu gosto sempre de falar, Cláudio, que a vida nos convoca. A vida sempre vai nos convocar a fazer algo, a ter algo. Então eu sou muito grato pelo período que eu passei CLT, que eu trabalhei, né? Pelo período que eu estagiei, as pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que eu aprendi muito, pessoas que eu tenho contato até hoje. Então eu sou muito grato por isso. A partir do momento que eu comecei a empreender, eu também sou muito grato porque eu conheci pessoas e aprendi algo que eu tinha uma certa dificuldade, de confiar nas pessoas. Porque quando você é CLT, você tem que confiar nas pessoas, mas praticamente você tem que confiar mais em você, porque você está vendendo ali um serviço. Quando você é empreendedor, você tem que confiar mais nas pessoas, porque você vai depender delas para tudo. Né? Então, como empreendedor, eu consegui desenvolver isso, a confiança, porque as pessoas que não conseguem confiar nas outras, elas querem fazer tudo sozinha e não conseguem evoluir. E essa questão da confiança foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Hoje eu tenho também, Cláudio, além da CTGP Engenharia, eu tenho uma outra empresa chamada JD Soluções,
que meu sócio, meu cunhado, José, quero mandar um abraço aqui para o José, que é uma pessoa também que me inspirou muito, que me ajudou muito desde o início. E nessa empresa JD Soluções, nós trabalhamos com vendas e compras de móveis e automóveis. Então nós temos automóveis que nós vendemos dentro de uma plataforma, através de indicações. Nós temos também a parte de construção, que nós fazemos incorporação, construção para venda, né? E outros serviços também. Então, a partir da CTGP, eu fui criando confiança, fui vendo pessoas melhores do que eu, fui conhecendo pessoas com mais capacidade, mas que eu poderia completar elas em alguma coisa e fui fazendo outras parcerias. Então hoje eu tenho também a JD Automóveis, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, com o José, e nós temos já hoje uma boa caminhada aí, mais de 120 veículos vendidos, 2 casas em construção, mais casas que vão ser construídas agora para vender também. Tudo isso através do quê? Da confiança. Da confiança e dessa força de vontade de empreender mesmo. Muito legal. Olhando para essa mesma câmera aqui, já fala os seus contatos, como vai te achar no WhatsApp, no Instagram, se tiver Facebook, se tiver algum vídeo no YouTube também, canal no YouTube. Olhando para essa câmera aí, vai ficar, já adianto que vai ficar aqui embaixo nos comentários. Antes de passar pelos comentários aqui na descrição do vídeo, tem um botão de curtir, de descurtir, compartilhar e se inscrever no canal. Faça tudo isso. Mais uns 5 segundos para a pessoa fazer. 5, 4, já clicou? 3, dá para clicar outro. 2, dá para também se inscrever. 1, já fez? Agradeço de coração por você estar participando e interagindo com esse vídeo. Olhando para essa câmera aqui, fale sobre os seus contatos, como é que faz para poder entrar em contato com você se tiver alguma dúvida do que você partilhou aqui no programa, que também acho que você vai estar aberto aí às pessoas que quiserem consultar. E, obviamente, para contratar o serviço da CTGP Engenharia. Então, nossos contatos, você pode entrar no nosso site, que é o www.ctgpengenharia.com.br. O nosso Instagram é @ctgpengenharia. Meu telefone e e-mail vai ficar aqui embaixo aqui para você estar acessando depois. E se tiver dúvidas, quiser visitar o nosso escritório, que fica ali no centro comercial, é interessante, Cláudio, que eu converso com concorrentes meus, eu dou dica para concorrentes, eu já fiz treinamento no meu escritório sobre gestão para concorrentes, por quê? Porque isso fortalece o setor. Nós queremos que todo o setor da construção civil, o setor produtivo, que oferece serviço de obra, de reforma, de gestão, ele seja um setor de confiança para que as pessoas não tenham medo de fazer sua obra, de fazer sua reforma. Porque quando o setor é ruim, quando os profissionais do setor não valorizam ali o seu trabalho, não prestam um bom trabalho, as pessoas ficam com medo. Acaba prejudicando o setor em si. Todo não setor. Só a empresa que ela tem dúvida, ela acaba colocando em xeque uma dúvida, achando que todos os fornecedores daquela área, os prestadores de serviço, vão fazer o mesmo problema. Atrasar a obra, entregar com prazo errado, gasto que não estava planejado. Por isso que essa questão de gestão é muito importante. Então, muito importante. Vai ficar o WhatsApp dele aqui embaixo, na descrição do vídeo. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite de participar no programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. Um grande abraço para sua família, linda que você tem, pela criança que está logo para chegar aí, um menino, né? É um menino, um menino que venha com muitas bênçãos de Deus sobre sua vida. E, gente, prestigie os que estão aqui frequentando. Se tiver dúvida, entre em contato, contrate, porque é um cara que tem ética, comprometimento e qualidade no serviço que ele presta. Agradeço a você de coração que esteve nos acompanhando durante esse vídeo. Fiquem com Deus e deixe no comentário aí. Tá legal? Não tá? Curte, descurte, compartilhe e se inscreva no canal para você receber mais conteúdos relacionados aos programas No Sangue e na Alma, que hoje foi empreendedorismo. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.